Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vamos estudar a lição de número 10 da classe de jovens. Tem como título A Liberdade que Cristo nos deu. O tema da revista do terceiro trimestre é justamente a liberdade em Cristo. Parece bem com o título que nós estudaremos hoje, a lição que estudaremos no dia de hoje, que será ministrado no dia 7 de setembro de 2025, que é o dia da independência do Brasil. O texto principal está em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Resumo da lição: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. A lição de hoje trará o entendimento a nossos jovens para que se mantenham naquilo que aprenderam, justamente baseado no ensino de Paulo aos Gálatas, porque eles aprenderam que Jesus é o Salvador, que Jesus poderia mudar a história de cada um deles, mas agora queriam adicionar obras humanas para que pudessem ser salvos, sendo que isto era desnecessário. Bastasse apenas confiar em Jesus, somente confiar em Jesus. Obras humanas são obras humanas. O sacrifício é exclusivamente Jesus, a salvação vem dele, somente dele. Basta ao homem levantar as suas mãos, aceitar a Cristo. A transformação vem através da pessoa bendita de Jesus. Então Paulo ele luta com veemência e chama os irmãos a lutarem também com a veemência, a convicção de que Jesus é suficiente. Portanto, temos três objetivos: explicar o valor da nossa liberdade em Jesus Cristo, compreender que devemos estar ligados a Jesus para sermos livres, mostrar que a prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar uns dos outros. Então, vamos aqui para o texto bíblico. Professor, realize essa leitura em sala de aula, não abra mão de forma alguma, é a palavra que fundamentará a lição de número 10. E se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 9. Eu já realizei a leitura, então o professor realize aí juntamente com os seus alunos, ou no momento em que o professor está aí preparando a aula, faça isso. A introdução, então, lembrará mais uma vez que é preciso fazer uma escolha. Paulo chama a atenção dos Gálatas: façam uma escolha. Ou sirva a Cristo definitivamente, vivendo pela fé, ou então firme-se na circuncisão. A circuncisão era um ato que lá no passado, antes, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus colocou para o povo de Israel realizar como um sinal de que eles fariam pacto com Deus. Mas isso era um costume, era uma ordenança para que o povo cumprisse, mas esses costumes da circuncisão, que era doloroso, que o homem deveria realizar, era doloroso, era difícil de fazer, deveria ter os cuidados. Além deste ato, havia vários outros atos que o homem precisaria cumprir para fazer a vontade de Deus e assim ser salvo. Então Deus viu que isto não era bom. Deus viu que este sacrifício, que tudo que o homem fazia, este fardo era pesado ao homem. Então Deus enviou o seu único filho para morrer por nós pecadores na cruz e assim sermos salvos através do sacrifício de Cristo. Vemos também que no Antigo Testamento era oferecido um animal em prol dos pecados do homem. Um animal morria em prol de um homem. Logicamente que esse sacrifício não era perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito, foi o sacrifício perfeito porque ele estava aqui como homem e morreu como homem em lugar de outro homem, que é eu, que é você. E agora o sacrifício está perfeito. Somos salvos em Cristo. Ponto. Por quê? Como fomos salvos? Quando aceitamos a Cristo, confessamos os nossos pecados, falamos para o Papai do Céu que somos pecadores, que precisamos da sua misericórdia, confessamos os nossos pecados. Então Jesus entrou na nossa vida e fez tudo novo, uma nova criatura, uma vida nova, como diz o apóstolo Paulo, uma novidade de vida. Agora somos salvos em Cristo e agora basta andarmos no caminho, basta vivermos o processo de santificação, fazendo a vontade do Pai até o dia que Ele vier para buscar a sua igreja. Mas os judaizantes, eles temiam em combater esta verdade, falando para o povo que vivesse conforme as práticas judaicas. Faça isso, faça aquilo, faça uma obra humana aí, faça uma circuncisão. Observe alguns costumes e assim você será salvo. Mas Paulo combateu isto. Paulo combateu este falso ensino. E estes falsos ensinos são diferentes nos dias de hoje. Nas igrejas existem costumes por aí que não agradam a Deus. Deus abençoe que não tenha na sua igreja. Se porventura houver, os nossos alunos serão ensinados a observarem
a verdade através do ensino de Gálatas, né? Na verdade, nós já estamos na lição 10, já aprendemos bastante e isto é importante, né? É importante porque, como está aqui na introdução, os falsos ensinos tinham suas consequências e os falsos ensinos causam consequências desastrosas às igrejas nos dias de hoje, e nós temos aí pedras preciosas, joias raras nas mãos de Deus, que já levam o evangelho, pregarão o evangelho, mas que pregarão mais ainda adiante, e para isso é necessário que tenha uma base boa, e para que ele tenha a base boa, o professor tem que ter a palavra de Deus em seu coração para ensinar aos alunos, assim como Paulo alertou aos Gálatas, né, para que não ficassem ali, não queressem deixar a graça do Senhor de lado, que parassem de confusão, não ficassem brigando entre eles, dando ocasião à carne. O alerta foi para que eles aguardassem a esperança de Cristo. A circuncisão tem algum valor? É o tópico de número 1. Estejam firmes na liberdade. Paulo orienta que os Gálatas sejam firmes, não vacilantes, na liberdade que receberam do Evangelho. Então Paulo fala, conserva aquilo que vocês aprenderam. Isto que eu falei sobre Jesus Cristo, esta é a verdade. Não preocupe com os judaizantes, aqueles que se passam como cristãos por aí para tentar tirá-los do caminho do Senhor. Isso é engano de Satanás. É estratégia do inimigo para afastá-los da presença de Deus. Porque quando vocês, a partir do momento que vocês colocarem obras humanas como fator para a salvação, vocês estão abrindo mão, dizendo não para a salvação em Cristo Jesus. Até porque obras humanas, eu não realizo a salvação em minha vida, não sou eu que realizo, não é você, não somos nós que realizamos a salvação. A salvação provém de Deus através de Jesus Cristo. Jesus é quem transforma a nossa vida, nos salva, nos liberta. É ele quem faz esta mudança radical. Este era o ensino de Paulo, né? Ele ensinou a verdade, mas nós lembramos que ele se assustou quando chegou ali aos irmãos da Galácia e eles estavam pregando outro evangelho. Um evangelho, né? Ou seja, um falso evangelho, porque evangelho mesmo verdadeiro só existe um. Então ele continua escrevendo a carta, lembrando aos irmãos que eles corriam risco de perder aquilo que eles receberam. A salvação, a dádiva, eles corriam risco justamente se optassem por seguir a circuncisão, ou seja, a lei, as ordenanças. Tudo isso seria em vão depois que Jesus morreu na cruz. Portanto, era necessário que eles perseverassem. Perseverança, houvesse ali entre os irmãos perseverança, esta é a chamada de Paulo, persevera naquilo que aprenderam e estejam convictos daquilo que é a verdade. 2. Não se coloquem debaixo da servidão. Ganhar a liberdade é difícil, mas perdê-la é fácil. É verdade. Ganhar a liberdade, ter finalmente ali o momento de levantarmos as mãos, aceitarmos a Cristo, enfrentamos muitas batalhas para chegar a este momento, para chegar a este ponto, enfrentamos muitas batalhas. E depois que o Senhor finalmente nos moveu a aceitarmos a Ele, e quando eu também tomei a decisão, né, quando nós tomamos essa decisão, que é uma decisão complicada mesmo, é uma luta constante, é a melhor decisão, mas é uma decisão que haverá sempre barreiras para nos impedir de chegar até lá, seja de uma forma ou de outra. Quando nós podemos ver vários testemunhos das pessoas que, por um momento, o inimigo tentou impedi-los de chegar a esta ação de transformação da sua vida. Mas aconteceu. E agora que aconteceu, eu vou dar brecha para o inimigo tomar ela de mim. Portanto, ganhar a liberdade é difícil, mas perdê-la é muito fácil, é muito fácil. O inimigo ele não deixará de perturbar aquele que aceitou a Cristo. Ele fica furioso para tentar tragar essa pessoa para o seu caminho. Deus pôs em liberdade os filhos de Abraão, retirando-os da escravidão egípcia. Sim, Deus salvou o povo de Israel, né? Lembrando aqui no Antigo Testamento. Mas o povo chegou lá na terra prometida, eles não expulsaram os outros povos estranhos, quiseram fazer negócios com eles. E o que aconteceu? Que este povo ali, que era para ter sido retirado do meio, eles permaneceram e agora eles passaram a subjugar o povo que Deus levou à terra prometida. O povo de Israel que era para dominar aquela terra ali. Mas eles permitiram que pessoas estranhas tomassem conta e eles subjugaram, passaram a receber ordens deste povo. Nos dias de Paulo havia ali algo parecido. Os romanos
subjugavam não apenas Israel, mas um grande povo. Então os gálatas estavam debaixo do jugo romano, mas não precisariam ficar debaixo do jugo da lei. Era isso que Paulo lembra, que Jesus, mais uma vez, Jesus morreu na cruz para salvar, para dar liberdade, liberdade de vida, liberdade ao pecador de poder adorar o Senhor, e que era somente isso. O povo estava acostumado a viver debaixo de um jugo, ou de um jugo, por exemplo, o povo de Israel viveu debaixo do jugo egípcio, o povo vivia debaixo do jugo romano, mas Paulo lembra que pela graça do Senhor eles não precisariam ficar debaixo de jugo nenhum, que a salvação não precisaria, para que eles obtivessem a salvação, não precisariam ficar debaixo de jugo algum. Portanto, esse jugo, nem tampouco a lei, que era um jugo que Deus falou, que Jesus falou, né, que quando ele vem aliviar o fardo, é justamente este jugo. E Pedro fala também do jugo, né, que Jesus veio para aliviar, porque era pesado. Tirou esta responsabilidade de salvação das costas do homem, do sacrifício humano, e repassou a ele mesmo. E assim ele nos torna salvos em Cristo Jesus. Este jugo, ele precisava ser retirado da mente, do coração das pessoas. Eles estavam entrando em uma dívida impagável, ou seja, como a lei é pesada, 613 ordenanças, o homem era incapaz de cumprir todas as ordenanças, e isto era impagável. Portanto, a salvação era impagável pelo homem. Por isso que nós falamos, do sacrifício que era imperfeito quando se oferecia ali os sacrifícios de um animal, por exemplo. Paulo os responsabiliza pelo abandono da liberdade para se colocarem debaixo de servidão. 3. Guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. Esta é uma verdade. Guardar a lei, viver debaixo da lei, obriga o homem a cumprir toda a lei para ser salvo. E o homem é incapaz de cumprir toda a lei. Foi Jesus quem falou essas palavras. E Jesus, então, morre na cruz pelo pecador, para justamente o homem seja aliviado. Mas os gálatas estavam confusos com os ensinos dos judaizantes, que levavam a confusão para os irmãos. Era desnecessário ficar debaixo da lei, e não era algo que Deus planejou. Deus deu o seu Filho para os pecadores. É possível que os gálatas pensassem que por viver uma vida antes desregrada, poderia ser interessante se submeterem a um conjunto de regras que lhes dessem uma identidade, um direcionamento. Entretanto, a guarda da lei era um peso até mesmo para os próprios judeus. Até para os judeus. Imagina os gálatas, que eram povos gentios, que a verdade, que nós entendemos, os judaizantes eram povos ali que tinham o ensino judaico, o ensino do segmento das leis judaicas. Mas os gálatas eram povo gentio, era um povo que nunca viveram debaixo da lei judaica. Eles tinham as suas leis lá do seu povo, tinham as suas imagens, os seus deuses, com D minúsculo lá, de adoração, aos quais eles adoravam, que também requeriam deles práticas também. Então eles estavam acostumados a entregar algo para receber a salvação, mesmo que fosse ali a deuses, falsos deuses, que eles seguiam ali, por exemplo, Zeus e outros deuses, que eram ali da cultura romana. Então eles estavam acostumados com isso, mas Paulo lembrou que que com Jesus era diferente. Que com Jesus a situação muda, com Jesus o negócio é diferente. Então ele lembra muito bem isso. O problema era o pecado que a lei revelava naqueles que aguardavam. Muitos que pediam, que colocavam o jugo, os judaizantes falavam para os irmãos ali da Galácia que eles precisavam cumprir obras humanas, senão eles não receberiam a salvação. Mas esses próprios judaizantes eram incapazes de cumprir toda a lei, e eles mesmos eram incapazes de cumprir a lei. Eles mesmos pregavam algo que eles não conseguiriam, que eles não eram capazes de viver. Esta é a questão também. Eles estavam sendo hipócritas, exigindo, assim como Jesus falou, Jesus chamou a atenção dos escribas e fariseus, porque eles exigiam do povo algo que eles não conseguiriam cumprir, E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Quantos problemas podemos evitar se simplesmente observarmos a palavra de Deus? É verdade. Sempre digo e nós sabemos que a palavra de Deus, ela é receita para tudo, para todas as situações. Seja qual for a situação da sua vida que você esteja passando, a resposta na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Vamos para o tópico 2, mas deixa o seu like, se inscreve no canal,
compartilha esse vídeo com os irmãos aí da sua igreja, os professores, compartilha. E também vou te pedir para que comente aí, faça um comentário sobre a lição, fale de onde nosso irmão está, né? Qual cidade, quer saber de onde nosso irmão está. Eu estou aqui em Uberaba, meu nome é Ivan César, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrego aqui mesmo em Uberaba. É muito bom saber onde os nossos amados irmãos estão pregando a palavra de Deus. 2. O fermento leveda toda a massa, separados de Cristo. Guardar a lei implicava uma matemática estranha. Olha a matemática, vê se bate. Crer em Jesus e fazer a circuncisão. Não bate. Esse aqui é a mesma coisa que falar que 2 mais 2 é igual a 5. Essa matemática está estranha, porque quem crê em Jesus não precisa de obra humana, não precisa adicionar obra humana para obter a salvação. O resultado dessa conta era qual? Invalidar o sacrifício de Jesus e se colocar debaixo de uma escravidão. Então, o resultado de 2 mais 2 ali sendo 5, ou seja, a matemática está errada, está tudo perdido. É igual fazer um projeto de engenharia. Coloca lá 2 mais 2 igual a 5 e continua o projeto lá, da base até o fim. Veja se o projeto não vai fracassar. É a mesma coisa da salvação em Cristo Jesus. Crer em Jesus é o ponto, é o necessário e não precisa mais nada, somente isto para que o homem seja salvo. Corriam bem. No mundo grego, a corrida era um esporte bastante praticado por atletas e soldados, né? Sabemos que no mundo grego, inclusive foram povos ali, né, que inventaram as Olimpíadas. Era um povo que gostava muito do atletismo. Inclusive é citado pelo apóstolo Paulo essa situação, né, que eles estavam correndo bem, até o ponto em que tropeçaram nos judaizantes ali com as suas falsas doutrinas. Os gálatas corriam bem, diz Paulo, mas eles pararam. Alguém lhes tirou o fôlego, acrescentando um peso desnecessário. Portanto, aquilo que os judaizantes estavam ensinando era desnecessário. Ao aceitar um pequeno corte de pele no próprio corpo, estava depositando sem perceber a sua confiança em ações humanas. Este era o erro. E aqui na nossa lição, cito o exemplo do brasileiro Vanderlei Lima, quando ele corria em 2004 nos Jogos Olímpicos e apareceu um homem ali, né, perturbado, e tirou ele da corrida. Ele estava para ganhar o ouro, faltava 7 km para ganhar o ouro. Nesse momento, ele no susto, desconcentra, acabou que ele terminou a corrida em 3º lugar. A sua corrida foi interrompida. Ele voltou à corrida, mas pagou, ele foi impedido de ganhar o ouro, de ganhar o 1º lugar. Esse exemplo nos mostra que fatores externos podem influenciar negativamente a nossa corrida para a eternidade. Sim, fatores como este impedem o nosso crescimento espiritual ou pode fazer com que nós percamos a salvação em Cristo Jesus. Quando nós estamos na caminhada e insistimos no erro, nós voltamos à estaca zero e devemos continuar mais uma vez, devemos prosseguir, porque o Senhor, Ele é misericordioso. A sua misericórdia, né, ela é grande. Mas então, a questão é a consequência, e isso fará com que nós devamos, mais uma vez, iniciar a jornada. 3. O fermento biológico é um agente levedante que possui micro-organismos vivos e que, uma vez inserido numa massa, faz com que ela cresça. Então, lembrando do fermento, quando faz um pãozinho ali, coloca o fermento ele faz com que o pão enche. É engraçado, né, que quando você pega aquela massinha ali, ela está pequenininha, de repente põe fermento e aquele pão fica grande. Quando está assado, parece até que aumentou o peso, né? Mas não aumentou o peso, ele só inchou, né? O pão está inchado e saboroso, né? Que esta é a intenção. Então Paulo lembra da questão do fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele transforma a condição da massa, aumentando seu volume. Mas isto é igualmente uma referência a um elemento que distorce descontroladamente o ambiente em que foi inserido. O falso ensino, ele tira a ordem dentro da igreja. Ele faz com que a igreja fique inflamada. O fermento dos judaizantes havia sido colocado entre os gálatas e estava crescendo. Uma pitada de doutrina errada tem a capacidade de distorcer não só o entendimento dos santos sobre as coisas de Deus, mas pode distorcer também a prática cristã. Portanto, aquilo que for mal, aquela pregação, aquele ensino que não é de acordo com a vontade de Deus, como disse o próprio apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, seja anátema, seja considerado maldito, seja retirado do meio dos irmãos. O fermento dos judaizantes havia sido colocado entre os gálatas. 3. Liberdade versus carnalidade. A condenação dos falsos ensinadores. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Esta aqui é a palavra, a chamada de Paulo. Atenção! Retire de vosso meio essas pessoas, ore ao Senhor, né? O que nós devemos fazer, né? Como devemos comportar, né? A verdade, diante dessa situação nos dias de hoje, como devemos instruir os nossos jovens? Ore ao Senhor,
ore. Também que o Senhor peça ao Senhor autoridade para chegar em algum momento, ensinar, se necessário, confrontar com a palavra de Deus, para que este mal seja cortado pela raiz, como diz o ditado, né? Que o mal seja cortado pela raiz, que o problema seja retirado do meio da igreja e que este fermento não faça com que este mal cresça, que toda a igreja seja atacada pelo falso ensino, pela essa doutrina de engano, que muitos estão por aí pregando e destruindo as igrejas do Senhor, levando ensinamentos, por exemplo, como teologia da prosperidade, na qual fala que o homem, todo crente deve ser rico, todo crente deve ter do bom e do melhor, sendo que não é a vida, que não é assim. Nós vemos o sofrimento de Jesus, vemos o sofrimento de Paulo, de muitos outros que sofreram por amor ao Evangelho. A Bíblia ensina, mostra de uma forma diferente. Não é que a riqueza seja mal, que a riqueza, ela, se for da vontade de Deus, o Senhor vai abençoar, o Senhor abençoa, faz prosperar, o Senhor tem este poder também, mas não é exatamente como ensinam por aí. Muitos ensinam que para ser crente tem que, hoje, né, a visão crente, ele tem que ser famoso, ele tem que chamar a atenção. Não, a visão é que o nome do Senhor seja exaltado, que Ele cresça e que nós possamos diminuir. São muitos ensinos, muitos falsos ensinos que têm contaminado a igreja do Senhor, dando ocasião à carne. Outro perigo pelo qual aquelas igrejas passavam era dar ocasião à natureza humana para observarem a lei. Paulo fala que a liberdade que receberam não poderia ser utilizada para que a carne prevalecesse. Os gálatas deveriam se valer da liberdade que ganharam em Cristo para servirem melhor a Deus e uns aos outros. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, né? A liberdade em Cristo é para proveito da obra do Senhor, para o crescimento individual, espiritual, coletivo da igreja do Senhor. É justamente para que o serviço cristão seja melhor, para que o trabalho, o empenho na obra do Senhor seja executado de uma forma melhor do que era antes. E desta forma a igreja cresça, o irmão cresça também no conhecimento, na graça, no poder de Deus, e assim alcance almas para o Senhor, para que a igreja possa viver em união, para que possa viver a unidade da fé, como está lá em Efésios, né? Como Paulo, esse mesmo Paulo que escreveu aos Gálatas, ele fala dessa questão da união. Ele fala lá em Efésios capítulo 4, e a igreja precisa estar unida nesta igreja, este corpo que é Cristo Jesus. 3. O cuidado de uns para com os outros. A prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar uns dos outros. Se os gálatas desejavam guardar a lei, que se lembrassem do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que na Galácia, os judaizantes conseguiram não somente atrapalhar o entendimento da salvação pela graça, mas também gerar conflito entre os irmãos. Pois é, essa aqui é uma situação, né, triste para a igreja, quando a igreja começa a entrar em conflito irmão contra irmão. Isto é algo terrível, isto é algo que entristece de uma forma o coração de Deus, porque Ele nos fez justamente para sermos imagem e semelhança dele, Ele que é amor, que é paz, que é alegria, mas também porque Ele tem propósito para cada um. E este mal de brigar entre os irmãos, da injúria, da calúnia, de falar mal do irmão, impede o crescimento da igreja, justamente a realização do propósito de Deus para esta igreja. Portanto, devemos estar vigilantes. Portanto, a igreja, a nossa juventude deve estar atenta para não cair nessa armadilha do inimigo. A graça é justamente para que exista perdão, para que a mágoa seja apagada dos nossos corações e assim possamos juntos crescer nesta obra maravilhosa. A liberdade mal direcionada e mal vivida pode trazer a destruição. Isso seria muito triste, mas nós somos salvos em Cristo Jesus, portanto, viveremos uma vida de santidade agradando ao Pai Todo-Poderoso e assim seremos levados ao céu o dia que o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja e grandiosamente, e grande será, na verdade, né? Grande será este dia. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E vamos aqui para uma dinâmica que separei para os irmãos realizarem em sala de aula. O título da dinâmica é A Corrida Interrompida. O objetivo é ajudar os participantes a refletirem sobre obstáculos que podem interromper sua jornada espiritual e o foco em Cristo. Então, este é o intuito. Lembrar que obstáculos podem impedir o crescimento ou que o cristão
ele continue a sua jornada espiritual. Os materiais: fitas coloridas ou cordas para delimitar um percurso, pequenos obstáculos como cones, livros ou cadeiras que podem ser posicionados ao longo do caminho, do percurso no caso, cartões ou papéis com palavras-chave como dúvidas, desânimo, tentação, insegurança, palavras deste tipo. Então vamos preparar. Organize um percurso de corrida com as fitas, então no ambiente aí, se possível ao ar livre ou em um salão grande. O percurso deve ser simples, mas com alguns obstáculos, que aí os livros, as pedras, algo ali, pacotes, algo que o professor coloca obstáculos ali, cadeiras, algo para deixar o caminho difícil. Coloque os cartões com palavras representando dificuldades espirituais ao longo do percurso. Exemplo: tentação, falta de fé, desânimo. E agora inicie. Arrumou aí o local, então o percurso montado, agora é hora de iniciar a dinâmica. Explique que cada participante começará a correr, simbolizando sua caminhada com Cristo. Eles devem percorrer o caminho até o final sem parar, representando sua vida de fé, sempre avançando. Ao longo do percurso, algumas palavras-chave serão encontradas, Fala para ele ir até o fim. Este é o intuito. Mas ao longo do percurso, algumas palavras-chave serão encontradas como obstáculos espirituais que podem interromper sua corrida. Quando o participante encontrar uma palavra, por exemplo, tentação, ele deve parar, no caminho ele deve parar, refletir brevemente sobre como essa dificuldade pode afetar sua caminhada e como ele pode superá-la com a ajuda de Deus. Corrida interrompida. Então, após cada participante encontrar um obstáculo, ele deve voltar. Então, encontrou um obstáculo ali, por exemplo, tentação, ele deve voltar ao início do percurso e tentar novamente. Cada vez que ele correr, ele passará por mais obstáculos, refletindo sobre o impacto dessas dificuldades em sua jornada cristã. O foco não está em completar a corrida rapidamente, porque a verdade é que a nossa corrida ela é dura, A nossa corrida até combater nesse bom combate, ela é dura, é uma jornada. Então o foco não é em completar a corrida rapidamente, mas em refletir sobre como fatores externos e internos podem nos desviar do propósito de Deus. É levar a reflexão. E finalmente, após eles enxergarem ali as dificuldades e analisarem, eles voltam ao início até que chegue o momento nos quais eles finalizem a corrida. Reflexão final. Após a dinâmica, reúna todos os participantes e façam reflexão sobre a experiência. Pergunte a eles como foi difícil superar os obstáculos. Quais são os obstáculos que podem estar interrompendo sua caminhada com Cristo no dia a dia? O foco é chegar a esta pergunta, Qual obstáculo está impedindo eles de crescerem espiritualmente, de alcançarem as bênçãos do Senhor? Se o Senhor voltasse hoje, se porventura exista algum obstáculo que o impeça de ser levado aos céus com Jesus, este é o ponto. O que precisamos fazer para continuar correndo bem e não deixar que os obstáculos nos impeçam? Aplicação bíblica, Gálatas 5:7. Vós corrias bem, que quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O professor pode adaptar, essa dinâmica aí conforme achar melhor. Aqui nesta parte aqui dos obstáculos, o professor pode colocar, por exemplo, 2, 3 obstáculos, para não ficar muito longo, Então, citamos aqui até 3, 4 exemplos, mas o professor pode colocar 2 para cada aluno. Pode ser até diferente, os obstáculos podem ser diferentes também, para cada um refletir de uma forma diferente, e cada um tem uma aplicação de um ponto que é dificuldade, que é obstáculo para finalizar a corrida, Não coloque muitos, não adianta colocar muito, porque senão vai ficar muito longa a dinâmica. Que Deus abençoe, então, até o próximo vídeo.